Bom, abriu aí? O que é importante contextualizar as coisas. O que está se discutindo em relação ao voto auditável, ao voto eletrônico com cópia de voto impresso, não retorno ao voto impresso como mentiroso de um certo ministro foi desmascarado em Londres falando a esse respeito, o que está se fazendo é historiando o problema. Explicando, falando assim, olha, nós estamos há bastante tempo tentando implementar um sistema mais transparente no Brasil. É importante que as pessoas... Porque senão fica esse discurso de que agora está em cima da hora, não dá para fazer nada, por que traz esse discurso? Não, peraí. Desde eu entendo o histórico, acho válido. Em 2018 prometeram que até... Mas você concorda que não vai mudar, né? Foi enterrado por interferência do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Foi sim. Peraí, você concorda comigo que não, nessas eleições agora de 2 de outubro, a regra vai ser essa, não vai mudar, não vai ter voto impresso? Não tem a menor dúvida. Perfeito. Graças ao ativismo judicial, ao lobby. E ao Arthur Lira e o Centrão nada? Olha que coisa sem sentido. Eles são políticos, diferente do Supremo Tribunal Federal. Que é órgão técnico. Peraí, só um minutinho. É uma responsabilidade de você defender o ativismo judicial. Deixa o Paulo Vamos fazer concluir o a linha raciocínio dele. aqui. Ninguém está dizendo que o Supremo Tribunal Federal foi lá e votou, botou o dedo e votou no Congresso. É claro que o voto foi feito pelos deputados. Isso é uma coisa meio elementar, meio, assim, constrangedor de alguém ter que dizer isso. O que está se discutindo é por que os deputados que estavam votando ou sinalizando o voto numa determinada direção recebem visitas de ministros do Supremo Tribunal Federal, que por um acaso tem vários processos deles, criminais, sendo julgados por esses mesmos ministros, e aí depois o Arthur Lira e outros integrantes subitamente percebem o lobby, percebem o peso de com quem eles estão brigando, como em vários outros casos. Esse não é o primeiro caso de lobby de ministro do Judiciário dentro do Congresso brasileiro. E aí eles vão lá e mudam as suas opiniões. Me parece um comportamento meio mafioso. Olha, você recebe uma visita e recebe, como diz o Dom Corleone, uma oferta que você não pode recusar. E aí muda todo mundo o voto. Isso aí, você conversa... Os relatos, eu conversei com vários deputados integrantes da comissão, inclusive o relator do voto impresso da PEC estava lá e fala a respeito desse assunto de forma aberta em várias entrevistas aqui na própria Jovem Pan, sobre essa mudança que aconteceu dentro da casa. A deputada Bia Kicis também fala disso a respeito. Então, isso é você historiando. Aí, desde então, já que essa medida não foi aprovada pelo Congresso, devido ao processo legal, com lobby ou sem lobby, eu acho que ministros deveriam ser responsabilizados por ativismo judicial, mas o Senado também não os responsabiliza, segue o jogo. Depois disso foram feitas várias sugestões que não foram acatadas. Agora, ainda dá tempo, estão sendo, agora, feitas 3 sugestões. 3 sugestões que não é ligado ou desligado, elas aumentam a confiança dentro do sistema. E são sugestões simples. Ô, Paulinho, mas já foram acatadas 12, né? Esse é um ponto. De 15 mas aí vai foram reduzindo acatadas o tempo, 12. você não vai fazendo nada. Você tem 2 caminhos. A catar tudo. Ou você vira e fala assim, não vou fazer nada, é assim, tá maravilhoso, quem quiser quer, quem quiser não quer, e senta e chora. Que é o que a imprensa e o Supremo Tribunal Federal estão dizendo, e essas OABs e entidades aparelhadas. E você tem um outro caminho dizendo o seguinte, olha, você tem uma margem, e mesmo que não fossem a maioria dos brasileiros, você tem pelo menos 30% dos brasileiros, que são sei lá quantos milhões de pessoas, que não confiam no sistema. Vamos aprimorar a confiança do sistema? 3 medidazinhas, bem simples. Realizar o teste de integridade das urnas nas mesmas condições de votação com a participação do eleitor e a biometria. Ou seja, algo que já é feito, você só tira do TSE esse controle e passa para o povo, que é o dono do processo eleitoral. 2, implementar ainda para o pleito de 2022 um TPS nas urnas de 2020, que são o TPS, o Teste Público de Segurança, que são quase 40% das urnas do Brasil e que não foram testadas. Que é uma mentira que eles ficam repetindo. As urnas já foram testadas milhões de vezes. Mentira! 40% delas não passaram pelo TPS. E 3, você tornar uma auditoria, e aqui eu uso aspas em auditoria, porque é inauditável, segundo o próprio PSDB, mas é inauditável um sistema que é completamente eletrônico, ou, para ser correto, a auditoria é feita com enormes limitações, você fazer a auditoria de forma independente, porque em lugar nenhum do mundo, do planeta Terra, em nenhuma organização, a auditoria é feita pelo auditado.
Então, são 3 medidas, Paulinha, que você me pediu, que podem ser sim implementadas neste pleito e que Paulo, a população está gritando e a imprensa, a OAB, os procuradores, estão cuspindo na nossa cara, enquanto nós estamos pedindo simplesmente um pouco mais de um pouquinho mais de transparência, já que derrubaram através de ativismo judicial o que tinha que ser feito e o nosso sistema é uma porcaria que ninguém mais no mundo usa, a gente está pedindo um pouquinho, só um pouquinho. Pode repetir essa cascata que ninguém usa. Isso é mentira. Ninguém mais usa. A cascata é... Ninguém mais usa, não. 46 países já usaram. Volta o Ervic, porque eu quero botox natural, quero tudo isso de volta. As minhas linhas estão péssimas. O que acontece é o seguinte, existe uma estratégia de argumentação, uma falácia, chamada falácia do espantalho, que em vez de você rebater o argumento real da pessoa, você constrói, em inglês chama straw man, né, um espantalho, e aí você fica discutindo com esse espantalho, que nunca foram os argumentos da pessoa. Esse espantalho que foi criado, e isso me gera suspeita, tá? Esse espantalho que foi criado pela esquerda, de que apoiadores do presidente Bolsonaro ou alguém quer voltar ao voto impresso, que foi o que o ministro Barroso foi falar aqui na Inglaterra e foi chamado de mentiroso publicamente. Ninguém nunca houve essa proposta de voltar para voto impresso discutida na sociedade. O presidente Bolsonaro não defende, os apoiadores do presidente Bolsonaro não defendem volta para o voto impresso. O que eles defendem é um sistema eletrônico com comprovante impresso. Aí, o que entra? A mentira. De fato, só 3 países utilizam isso. Brasil, Butão e Bangladesh, sei lá, o Zoe acabou de ler. São os 3 com B. Quando você entra no site do TSE, eles dizem que 23 países utilizam sistema eletrônico na sua votação nacional. 23 sites do TSE. Aí você vai olhar os países que... Outro dia o Guga disse que até o Japão utiliza. Nem o TSE utilizou, meu amigo. Já utilizou. Passado, né? Os japoneses vieram aqui. Mais. Já utilizou. Os japoneses vieram no meu chat desesperados e tudo mais. Alguns países já utilizaram algum sistema eletrônico, por exemplo, as maravilhosas Noruega e Finlândia, e voltaram atrás. 23 utilizam hoje em dia. Só que todos eles, exceto esses 2 que a gente citou, utilizam como comprovante de votação. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O TSE diz que os Estados Unidos utilizam o sistema eletrônico. Não existe. Eu estou desfazendo essa mentira do Google aqui no ar, ao vivo. Não existe. Ok, e eu Paulinho, afirmo categoricamente, aposto dinheiro, não existe votação exclusivamente eletrônica nos Estados Unidos, como existe no Brasil. Em nenhum dos 50 estados que têm as suas eleições independentes. Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. A realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.